Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que estejam se cuidando, se protegendo, para que isso tudo passe logo e a gente possa se ver novamente, né? Estou com bastante saudade de vocês e acho que é por isso que eu resolvi gravar um vídeo, para ficar mais fácil de me comunicar com vocês. Desde já eu peço desculpas se eu errar alguma coisa aqui, porque eu não tenho menor experiência com vídeos como se fosse uma youtuber da vida, né? Pessoal, a atividade dessa semana ela vai ser dividida em algumas partes, tá? No primeiro momento, vocês vão ler um texto que eu vou enviar para vocês e aí vocês vão ler com muita atenção, tá? Se trata de um conto. Esse conto faz parte dos contos que a gente já veio estudando desde o começo do ano, né? São as histórias que têm uma narrativa, né? A gente já sabe que narrativa é quando tem narrador. E, além disso, vai ter elementos fantásticos, né? A gente leu aqueles textos que tinham baleias que falavam, é, ilhas que se moviam, né? Isso são coisas fantásticas, no caso, porque dificilmente aconteceria algo semelhante a uma ilha se mexer e fugir de quem estiver tentando chegar lá, certo? O conto que nós vamos ler aqui também tem elementos fantásticos. Vocês vão ler e vão observar que tem elementos fora da realidade humana. Mas esse conto em especial tem um elemento a mais, porque ele se trata de um conto popular. O que é um conto popular? É uma narrativa também, tem elementos fantásticos também, mas por ser conto popular, ele tem uma tradição oral. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente não sabe quem escreveu, não sabe quem criou, mas a gente conhece a história porque a gente ouviu alguém dizendo e que provavelmente a gente vai contar de maneira oral. A gente não vai escrever em lugar nenhum. Esse texto, com uma exceção, foi escrito porque ele faz parte de um livro que colecionou aí vários contos populares, tá? E esse em especial a gente vai trabalhar porque dentro do tema conto a gente também vai trabalhar o tema variações linguísticas, tá? Então primeiro vocês vão ler, vocês podem até pausar o vídeo para fazer a leitura, porque aí eu vou explicar os exercícios de maneira bem breve também, tá? Depois da leitura desse vídeo, aliás, da leitura desse texto, vocês vão fazer os exercícios que eu enviei já abaixo do texto. São algumas perguntas de interpretação, então se vocês não lerem o texto, vocês não vão conseguir resolver os exercícios, tá? São perguntas de modo geral sobre os personagens, sobre os acontecimentos do texto, então é muito importante que vocês leiam para poder responder. Dentro dessa ideia de exercícios e tudo mais, vocês vão responder da seguinte forma: vocês podem copiar as perguntas no caderno e escrever as respostas, ou, se você tiver como imprimir, você pode imprimir e daí responder na folha e colar no caderno também. Mas o importante é que tem que ter a pergunta e tem que ter a resposta. E aí vocês vão fotografar esses exercícios e me enviar no WhatsApp. Mesmo que você esteja acessando pelo Google Classroom, vocês deverão me enviar pelo WhatsApp no grupo da turma ou me procura no WhatsApp lá e me manda no particular. Porque aí eu consigo colocar tudo numa pasta só, consigo organizar as correções, né? E depois que isso tudo passar, eu vou recolher os cadernos e dar visto. Por isso é importante ter tudo no caderno e tudo caprichadinho, beleza? Além dos exercícios sobre o texto, nós vamos ter algumas coisinhas relacionadas à variação linguística. Olha só que termo interessante, né? O que é variação linguística? Variação linguística é um fenômeno comum para todas as línguas, e aí é quando nós percebemos que existem algumas variações, algumas modificações que acontecem por conta da época, por conta da região, por conta do uso de alguma particularidade, né? Um exemplo de variação linguística é, por exemplo, aqui na escola, ou melhor, lá na escola, nós todos tentamos conversar de uma maneira padrão, né?
Mas entre os colegas é muito comum a gente ouvir gírias. Essas gírias são variações linguísticas, são formas de se falar diferente. Por isso é variação. Você varia, você modifica linguística. Você vai modificar, variar o uso da língua portuguesa ou da língua que for falada no local. Em qualquer lugar do mundo existem variações linguísticas. São essas modificações que a gente faz. Um exemplo de variante linguística é quando a gente diz assim, mano, né? A gente usa a palavra mano para falar com um amigo, a gente usa para falar com uma pessoa até mesmo que a gente não conheça, né? É muito comum a gente dizer assim, e aí, mano, beleza? Né? Só que a palavra mano, ela é uma variante do termo hermano, que vem do espanhol e quer dizer irmão. E aí nós trouxemos para o português e modificamos para usar como uma gíria. Um outro exemplo foi o que eu acabei de usar também, o termo beleza. A gente sabe que a palavra beleza vem de belo, né? Beleza seria um substantivo que representa uma beleza, um atributo bonito, né? Mas a gente usa para perguntar se algo está legal, se está tudo bem. E aí, beleza? Né? Beleza, mano? Ó, são variantes linguísticas. A gente sabe que são variantes porque dentro do que nós chamamos de língua ou norma padrão, isso já não é dito, né? Dificilmente vocês vão ver um professor dizendo no meio de uma aula, beleza, beleza? Muitas vezes a gente vê as pessoas falando de uma maneira que nós chamamos de norma padrão, que é quando nós usamos uma regra. É o que a gente chama normalmente de certo dentro da língua portuguesa. Não que seja a única verdade, não tenha outro exemplo, não tenha outra chance, mas existe um padrão, e aí dentro desse padrão você coloca as variantes, aí aquilo deixa de ser padrão e torna-se variante. Eu espero que vocês estejam acompanhando o raciocínio. Além da variedade linguística, variação linguística, que são gírias, que são outras formas de se falar as coisas, existem as variações regionais, que aí são em função, elas ocorrem em função da cultura dos falantes. Lembram quando a prof falou sobre os sotaques? Algumas aulas lá atrás? As variações regionais se tratam disso, dos sotaques, das formas que cada região fala. Aí, dentro de um grupo determinado, a gente chama de variação linguística porque é algo menor, é algo só daquele grupo, por exemplo. Os memes, as gírias internas, as piadinhas internas, isso tudo faz parte da variação linguística. E os sotaques, os costumes, já entram dentro de uma... Entrar dentro é ótimo, né? Mas entram em uma determinada variação regional, tá? Vou passar também alguns exercícios que vão falar sobre isso para vocês perceberem dentro do texto que foi lido que existem algumas palavras, por exemplo, que são variantes linguísticas. Um exemplo aí, até para levantar já para o texto, é, por exemplo, o termo papudo. Aqui na nossa cidade, nós usamos a palavra papudo muitas vezes para representar uma pessoa que mente. Ah, fulano é papudo, né? É mentiroso. Aqui já no texto não tem esse significado. Vocês vão ler e vão entender. E aí, fazendo os exercícios, vocês vão perceber também. Então, eu acredito que por hoje seria basicamente isso. Vocês vão ler o texto, vão responder as questões sobre o texto, vão ler um pouquinho sobre as variações, que eu também vou deixar escrito para vocês, e responder algumas questõezinhas sobre as variações de linguagem, variações linguísticas. São coisas bem tranquilas, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar dentro do horário de aula, ok? Vocês podem assistir o vídeo. Se tiver alguma dúvida, já me manda. Ou, de repente, durante o horário de aula, né? Vamos manter assim para evitar vir mensagem tarde da noite, ou durante a madrugada, durante o final de semana, porque a gente sabe que quarentena não é férias, mas a gente também tem que respeitar os horários certinhos de estudo, certo? Por enquanto é isso. Me ponho à disposição para tirar todas as dúvidas. Um beijo carinhoso e até a próxima!